Quando aquela arma gelada encostou na minha testa, com meus próprios irmãos segurando o gatilho, entendi que a inocência morre de um jeito que ninguém nunca te avisa. Bom dia, meus queridos. Aqui é Dona Zuleide, 76 anos nas costas, falando direto da minha cadeira de balanço em Itapemirim, sul do Espírito Santo. O ventilador tá rodando que nem doido porque esse calor capixaba não dá trégua, mas o coração tá leve hoje, graças a Deus. A vida me ensinou que até os dias mais escuros têm seu fim. Antes de começar essa história que guardei dentro de mim por mais de 60 anos, queria pedir um favorzinho do coração. Se inscreve aqui no canal da vovó, deixa aquele joinha que não custa nada e me conta lá nos comentários de qual cantinho desse Brasil você tá me assistindo. Isso me ajuda demais a continuar compartilhando minhas histórias e talvez ajudar outras pessoas que passaram por situações difíceis como eu passei. A vida nem sempre é mar de rosas, mas juntos a caminhada fica menos pesada, não é mesmo? Também comente quantos irmãos vocês têm e como eles tratavam vocês. Os meus irmãos, mesmo sendo de sangue, me tratavam como lixo, e hoje vou contar isso para vocês. Nasci em 1949, numa casinha simples de madeira com telhas de barro, bem pertinho do rio Itapemirim. Éramos uma família de classe média baixa, como se dizia na época. Nem ricos, nem pobres de marré-marré. Meu pai, Sebastião, trabalhava como gerente de uma madeireira, um homem honesto que acordava com as galinhas e só voltava quando o sol já tinha se escondido. Minha mãe, Aparecida, cuidava da casa e de nós, 3 filhos. Eu, a mais nova e única menina, e meus 2 irmãos gêmeos, Antônio e Alberto, 5 anos mais velhos que eu. Nossa casa era pequena, mas arrumadinha. 3 quartos, uma sala que se juntava com a cozinha e um quintal com pés de goiaba, manga e acerola. As paredes eram finas, dava para ouvir tudo o que acontecia em qualquer canto. Tínhamos uma vida simples, mas nunca faltou comida na mesa ou roupa limpa para vestir. Meu pai fazia questão que a gente fosse para a escola todos os dias. Dizia que estudo era a única herança que ninguém podia tirar da gente. Eu era uma menina tranquila, dessas que vive no mundo da lua. Gostava de brincar com minhas bonecas de pano que minha mãe costurava, de colher frutas no quintal, de ouvir as histórias que meu pai contava depois do jantar. Era magricela, cabelo cacheado sempre preso em 2 tranças, joelhos sempre ralados de tanto subir em árvore. Todo mundo dizia que eu era a cara do meu pai, principalmente os olhos, grandes, castanhos, curiosos com o mundo. Meus irmãos eram o oposto de mim. Inquietos, bagunceiros, desses meninos que não param quietos 1 minuto. Todo mundo dizia que eram capetas em forma de gente, mas meu pai sempre falava que era só energia de criança saudável. Eram iguaizinhos na aparência, só a mãe conseguia diferenciar de primeira. Tinham o jeito da minha mãe, aquele jeitão mais expansivo de falar alto, de rir de tudo. A vida seguia seu ritmo normal na nossa cidadezinha do interior. Todo mundo se conhecia, as portas ficavam destrancadas, as crianças brincavam na rua até anoitecer. Os domingos eram dias de missa de manhã e almoço em família depois. Às vezes íamos pescar no rio, outras vezes recebíamos visitas dos vizinhos para um café com bolo de fubá. Era uma vida simples, mas feliz. Meu pai era meu herói. Ele tinha um jeitão sério, falava pouco, mas quando dava atenção, dava por inteiro. Me ensinava a ler, a contar, a reconhecer os passarinhos pelo canto. Nos finais de semana, me levava na garupa da bicicleta dele até a pracinha, me comprava picolé de manga e ficava me ouvindo tagarelar sobre as coisas da escola. Ele tinha um carinho especial por mim, talvez por eu ser a caçula, talvez por ser a única menina. Meus irmãos às vezes implicavam. Diziam que eu era a preferida, mas meu pai sempre dizia que amava cada filho de um jeito diferente, mas na mesma intensidade. Minha mãe já era mais distraída. Não que não nos amasse, mas ela sempre tinha 1000 coisas para fazer e 1000 assuntos para conversar com as vizinhas. Era daquele tipo de pessoa que não consegue ficar parada em casa, sempre visitando alguém, sempre trocando receitas, sempre comentando a vida alheia. Minha língua é afiada, mas meu coração é mole, ela dizia rindo. Deixava o almoço pronto de manhã cedo e depois saía para dar uma palavrinha com Dona Neuza ou Dona Carminha, e aquela palavrinha virava horas de prosa no portão.
Nessa época, eu tinha uns 9 anos, estava na terceira série da escola municipal. Era boa aluna, caprichosa, daquelas que a professora sempre elogiava nas reuniões. Meus irmãos já estavam com 14, no ginásio, e estudavam de manhã enquanto eu ia para a escola à tarde. Eles não eram tão dedicados aos estudos, viviam levando bilhete da professora, mas eram espertos, passavam de ano sempre raspando. Nossa rotina mudou completamente quando meu pai recebeu uma proposta de trabalho que não podia recusar. Era para supervisionar a abertura de uma nova filial da madeireira em Linhares, no norte do estado. Significava ficar 3 meses longe de casa, mas o pagamento seria o dobro do salário normal, com promessa de promoção quando voltasse. O dinheiro ia fazer diferença. Estávamos precisando trocar o telhado da casa, que já dava goteira quando chovia forte, e meus irmãos estavam precisando de material novo para a escola. Lembro do dia que ele anunciou a viagem. Estávamos jantando, comendo aquela galinha caipira com quiabo que só minha mãe sabia fazer direito. Ele limpou a garganta, pousou o garfo no prato e disse com aquela voz grave dele: "Tenho uma notícia para dar. Vou precisar viajar a trabalho por uns 3 meses. Minha mãe quase derrubou a jarra de suco. 3 meses, Sebastião? É muito tempo." Ele explicou sobre a proposta, sobre como não podia recusar, sobre como o dinheiro ia ser bom para a família. Meus irmãos não pareceram muito abalados. Adolescentes raramente se importam com essas coisas. Mas eu fiquei arrasada. Meu pai, meu protetor, meu herói, longe por tanto tempo, parecia o fim do mundo para uma criança de 9 anos. E quem vai me levar na praça domingo? Quem vai me contar história antes de dormir? Perguntei com a voz embargada. Meu pai me puxou para o colo dele, mesmo eu já estando grandinha para isso. Vai passar rápido, Zuzu, e quando eu voltar, trago um presente bem bonito para minha princesa. Nos dias que antecederam a viagem, meu pai me deu atenção dobrada. Me levou para pescar, me ensinou a fazer um barquinho de papel que realmente flutuava. Prometeu escrever cartas toda semana. Na véspera da partida, me chamou no quarto dele e da minha mãe. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira e me mostrou algo que nunca tinha visto antes. Uma arma. "Essa é para proteger a casa, Zuzu. Fica guardada aqui, debaixo do travesseiro da sua mãe. Não é brinquedo, é perigoso. Nunca mexe nisso, entendeu? Se precisar, só a mamãe pode usar." Fiquei olhando fascinada e assustada para aquele objeto escuro e misterioso. Assenti com a cabeça, séria. Meu pai não era homem de ter armas. Sempre dizia que quem procura confusão, acha. Quem anda armado, mais ainda. Mas naquela época, o interior não era tão seguro, e com ele fora de casa por tanto tempo, achou melhor deixar alguma proteção. Na manhã da partida, meu pai abraçou cada um de nós, deu recomendações aos meus irmãos para ajudarem em casa, pedirem que se comportassem. Disse para minha mãe cuidar das contas, não deixar faltar nada. Quando chegou minha vez, ele se ajoelhou para ficar da minha altura, pegou minhas mãos pequenas nas mãos grandes e calejadas dele. "Zuzu, você é a luz da casa. Mesmo com o pai longe, quero que continue brilhando, estudando, sendo essa menina maravilhosa que você é. Promete?" Prometi, engolindo o choro. Ele me abraçou forte, me deu um beijo na testa e entrou no ônibus que o levaria primeiro até Vitória, depois para Linhares. Fiquei acenando até o ônibus virar só um pontinho na estrada de terra. Nos primeiros dias sem meu pai, a casa parecia vazia, silenciosa demais. Minha mãe tentava manter tudo funcionando como antes, mas dava para perceber que estava sobrecarregada. Não estava acostumada a lidar sozinha com as contas, com as decisões, com 3 filhos. Logo, a rotina dela de visitar as vizinhas voltou com força total. Acho que era o jeito dela de aliviar a solidão e o peso da responsabilidade. Foi aí que as coisas começaram a mudar. Com minha mãe sempre na casa das vizinhas e meu pai longe, meus irmãos começaram a ficar mais ousados. No começo, eram só pequenas transgressões, faltar aula para ir pescar, fumar escondido no quintal, chegar mais tarde em casa. Minha mãe brigava quando descobria, mas não tinha a mesma autoridade que meu pai. E, além disso, ela raramente descobria, estava ocupada demais com suas próprias distrações.
Comecei a perceber também uma mudança no jeito que meus irmãos me tratavam. Antes era só a implicância normal entre irmãos. Puxar meu cabelo, esconder meus brinquedos, me assustar com sapos e lagartixas. Mas agora tinha algo diferente. Um jeito de olhar, de falar comigo, que me deixava desconfortável, sem que eu soubesse explicar por quê. A situação financeira também começou a apertar. O dinheiro que meu pai deixou estava acabando, e o pagamento dele só viria no final do mês. Minha mãe começou a economizar nas compras, no gás, na luz. Os meus irmãos reclamavam que estava faltando isso ou aquilo, que os colegas tinham coisas que eles não tinham. Eu era pequena, não entendia muito bem essas dificuldades, mas sentia a tensão crescendo em casa. As cartas do meu pai chegavam como ele prometeu, toda semana. Eram escritas com aquela letra bonita dele, contando sobre o trabalho, sobre a cidade nova, sempre com um recadinho especial para mim no final. Eu guardava todas debaixo do meu travesseiro, relia antes de dormir, tentando imaginar a voz dele lendo aquelas palavras. Eu não sabia, naquela inocência dos meus 9 anos, que aquela partida do meu pai marcava o fim da minha infância tranquila. Não sabia que os próximos meses mudariam para sempre o rumo da minha vida, deixariam marcas tão profundas que nem o tempo seria capaz de apagar completamente. Não sabia que a ausência dele abriria espaço para um horror que nenhuma criança deveria conhecer. Como meu pai sempre dizia, a vida tem dessas coisas, Zuzu. Às vezes a gente está nadando em águas calmas e de repente vem uma correnteza que a gente não esperava. A correnteza estava chegando e eu, pequena e ingênua, não estava pronta para o que viria a seguir. Com meu pai longe, nossa casa mudou como muda o tempo de verão para o inverno, de repente e por completo. A primeira mudança que notei foi no comportamento dos meus irmãos. Antônio e Alberto, que antes só me incomodavam com brincadeiras bobas, começaram a me olhar de um jeito diferente, um jeito que me dava um frio na barriga, mesmo sem eu entender por quê. Lembro bem da primeira vez que senti que algo estava errado de verdade. Era uma tarde de sábado, daquelas bem quentes de janeiro. Minha mãe tinha ido à casa de Dona Neuza ajudar a fazer doces para a quermesse da igreja. Deixou o almoço pronto, uma panela de feijão, arroz e uns ovos fritos, e me disse para não sair de casa. Meus irmãos ficaram tomando conta de mim. Eu estava no quintal, brincando embaixo do pé de manga com minhas bonecas de pano, quando os dois apareceram. Estavam com aquele sorrisinho estranho, que hoje, olhando para trás, reconheço como o primeiro sinal de perigo. E aí, Zuzu, quer brincar com a gente? Perguntou Antônio, sentando do meu lado. Fiquei toda animada. Meus irmãos nunca me convidavam para brincar. Sempre diziam que eu era pequena demais, chata demais, menina demais. Respondi que sim na mesma hora, guardando minhas bonecas. Vamos brincar de médico, disse Alberto, trocando um olhar com o irmão. Você vai ser a paciente. Achei a ideia divertida. Na minha inocência, imaginei que seria como as brincadeiras que eu fazia com minhas amigas da escola. Fingir que estava com febre, tomar remédio de mentirinha, ganhar uma injeção de faz de conta no braço. Eles me levaram para o quarto deles, fecharam a porta. Nunca vou esquecer o barulho daquela porta fechando, o clique da maçaneta que parecia selar meu destino. O quarto estava meio escuro, com as cortinas fechadas, e cheirava a meia suja e aquele odor característico de quarto de menino adolescente. Deita na cama, mandou Alberto. Os médicos precisam examinar a paciente. Obedeci, sem desconfiar de nada. Era só uma brincadeira, não era? Foi aí que começou. As mãos deles, que não eram mais mãos de crianças, tocando onde não deviam. Os olhares que trocavam entre si, as risadinhas, os comentários que eu não entendia. Fica quietinha, Zuzu. Os médicos sabem o que estão fazendo. Comecei a sentir um desconforto, uma vozinha dentro de mim, dizendo que aquilo não estava certo. Tentei me levantar, mas Antônio segurou meus braços. Se você contar para alguém, vamos dizer que foi você que quis brincar disso. Ninguém vai acreditar em você. Naquela tarde, não chegou a acontecer o pior. Foi mais como um ensaio para o que viria depois. Eles me tocaram por cima da roupa. Disseram coisas que me deixaram confusa e envergonhada, mas pararam quando ouviram o portão batendo. Minha mãe voltando mais cedo do que esperavam. Saí do quarto deles tremendo,
com uma sensação estranha de que tinha feito algo errado, mesmo sem entender exatamente o que. Durante o jantar, não consegui olhar para eles. Minha mãe perguntou se eu estava me sentindo mal, disse que eu estava quieta demais. Balancei a cabeça, empurrei a comida no prato. Como explicar algo que nem eu mesma entendia? Naquela noite, deitada na minha cama, pensei em escrever para o meu pai. Contar o que tinha acontecido, pedir para ele voltar. Mas as palavras do Antônio ecoavam na minha cabeça. Ninguém vai acreditar em você. E além disso, que palavras eu usaria? Não sabia nomear o que tinha acontecido, só sabia que me sentia suja, confusa, traída. Os dias seguintes foram um pesadelo em câmera lenta. Meus irmãos começaram a criar situações para ficar sozinhos comigo. Inventavam recados falsos da minha mãe, dizendo que ela ia demorar. Diziam que eu precisava tomar banho e se ofereciam para me ajudar, uma coisa que nunca tinham feito antes. Criavam brincadeiras novas, todas com regras estranhas que sempre acabavam com eles me tocando ou me fazendo tocar neles. Eu tentava evitar ficar perto da minha mãe o máximo possível, ir para a casa das minhas amigas depois da escola. Mas nem sempre conseguia escapar. E cada vez que acontecia, eles ficavam mais ousados, iam mais longe, como se testassem até onde podiam chegar sem serem descobertos. E minha mãe? Ela não percebia nada. Estava ocupada demais com suas próprias preocupações. O dinheiro que acabava antes do fim do mês, as contas que chegavam, as fofocas do bairro que a distraíam dos problemas de casa. Quando eu tentava ficar grudada nela, ela reclamava. Menina, vai brincar, deixa a mãe respirar um pouco. Não entendia que eu estava tentando me proteger. As cartas do meu pai continuavam chegando, uma por semana. Eu as aguardava como quem espera a salvação. Nas minhas respostas, escrevia sobre a escola, sobre o tempo, sobre as frutas do quintal que estavam maduras. Nunca sobre o que realmente importava. Como colocar no papel algo que eu mal compreendia? Como sujar o papel com palavras que me faziam sentir vergonha só de pensar nelas? Uma tarde, voltando da escola, encontrei Antônio sozinho em casa. Ele disse que Alberto tinha ido jogar bola, que mamãe estava na casa da dona Carminha ajudando com um bolo de aniversário. Tentei voltar para a rua. Disse que ia brincar na casa da Luzia, minha amiga que morava 3 casas depois da nossa. Ele segurou meu braço com força. Nem pensa nisso, Zuzu. Hoje você vai fazer o que eu mandar. Tentei me soltar, mas ele era muito mais forte. Me arrastou para o quarto dele e do Alberto, me jogou na cama. Comecei a chorar, a implorar para ele me deixar ir. Chora não, maninha, você vai gostar, vai ver. Fechei os olhos com força, desejando que aquilo acabasse logo, que alguém chegasse, que um milagre acontecesse. Mas ninguém veio. Nenhum milagre aconteceu. Quando finalmente me soltou, corri para o banheiro, me tranquei lá, me encolhi no canto do box. Liguei o chuveiro para abafar o som do meu choro. Deixei a água cair sobre mim, mesmo vestida, como se pudesse lavar o que tinha acontecido. Fiquei ali até ouvir minha mãe chegar, até ter certeza que não estaria sozinha com ele novamente. Durante o jantar, ele agia como se nada tivesse acontecido. Ria, contava histórias da escola, comia com apetite. Eu mal conseguia engolir, sentia o estômago embrulhado. Quando minha mãe perguntou por que eu estava com o cabelo molhado, foi ele quem respondeu. Ela estava brincando com a mangueira no quintal, não foi, Zuzu? Assenti em silêncio, incapaz de contradizê-lo, incapaz de encontrar minha voz. As semanas se arrastavam. O que começou com um deles logo incluiu os dois novamente. Eles criaram um sistema, um jogo doentio onde se revezavam, onde competiam para ver quem conseguia ir mais longe, quem conseguia me fazer chorar mais, quem inventava a brincadeira mais perversa. Comecei a mudar. Não era mais aquela menina alegre, tagarela, que vivia no mundo da lua. Me tornei quieta, assustada, sempre olhando por cima do ombro. Na escola, minhas notas caíram. A professora chamou minha mãe para conversar. Disse que eu parecia distraída, triste. Minha mãe atribuiu a falta do pai. Disse que eu sempre fui muito apegada a ele, que era só uma fase. Uma fase. Como se o inferno que eu vivia pudesse ser resumido a uma simples fase.
À noite, eu sonhava com o retorno do meu pai. Imaginava ele chegando de surpresa, percebendo que algo estava errado, me perguntando com aquele jeito calmo dele o que tinha acontecido. E no sonho, eu conseguia contar. As palavras saíam fáceis, fluidas, e ele acreditava em mim, me protegia, fazia tudo voltar ao normal. Mas na vida real, as palavras ficavam presas na minha garganta como espinhos. Nas poucas vezes que tentei dar indícios do que estava acontecendo, ninguém entendeu, ou ninguém quis entender. Mãe, não quero ficar sozinha com os meninos. Que bobagem, Zuzu. São seus irmãos, estão cuidando de você. Mãe, eles entram no banheiro quando estou tomando banho. São meninos, não tem maldade. E você já está grandinha, devia trancar a porta. Como explicar que eles arrombavam a fechadura? Que me ameaçavam se eu gritasse? Que juravam que ninguém acreditaria em mim porque eu era só uma criança inventando histórias? O tempo ia passando, e com ele minha esperança de que aquilo tivesse um fim. Comecei a acreditar que talvez fosse assim em todas as famílias quando o pai viajava, que talvez fosse normal e eu que estava exagerando. A mente de uma criança é assim. Na falta de referências, tenta normalizar até o mais absurdo dos horrores. Foi mais ou menos nessa época que descobri o diário da minha avó, guardado numa caixa velha no fundo do armário da minha mãe. Estava procurando uma fita de cabelo quando o encontrei. Um caderno de capa dura, amarelado pelo tempo, com uma caligrafia miúda e organizada. Comecei a ler por curiosidade, mas logo me vi absorvida por aquelas páginas. Minha avó, que morreu antes de eu nascer, contava sua vida desde os 12 anos. E entre relatos do cotidiano, festas, trabalho na roça, encontrei algo que me fez congelar. Ela também tinha sofrido abusos. No caso dela, pelo tio que morava com a família. E ninguém acreditou nela quando tentou contar. Foi como encontrar um espelho através do tempo, uma conexão com alguém que tinha passado pelo mesmo horror, que tinha sentido a mesma solidão, a mesma impotência. De certa forma, foi reconfortante saber que eu não estava louca, que o que estava acontecendo era errado mesmo, que meus sentimentos eram válidos. Mas o diário também me mostrou algo mais. Minha avó nunca conseguiu justiça. O tio continuou vivendo com a família, continuou abusando dela por anos, até ela fugir de casa aos 16 anos para se casar com meu avô. Esse seria meu destino também? Aguentar em silêncio até ser grande o suficiente para fugir? A ideia me aterrorizava. Eu não queria esperar anos. Não sabia se conseguiria sobreviver anos naquele inferno. Precisava fazer algo. Precisava que aquilo parasse. Foi então que comecei a planejar. Se ninguém acreditaria na minha palavra contra a deles, eu precisava de provas. Precisava pegar eles no flagra ou conseguir que confessassem de um jeito que não pudessem negar depois. Eu tinha só 9 anos, mas a necessidade aguça o engenho, como dizia minha avó em seu diário. Comecei a prestar atenção nos padrões, nos horários, nos hábitos deles. Percebi que era sempre nas terças e quintas que minha mãe ia ajudar Dona Neuza com os trabalhos da igreja. Que era sempre depois do almoço de domingo que ela tirava uma soneca mais longa. Que nas segundas à noite ela ia ao terço na capela. Levava quase 2 horas fora. Percebi também que meus irmãos não eram tão espertos quanto pensavam. Eram previsíveis, seguiam sempre o mesmo roteiro. Primeiro as conversinhas, as brincadeiras aparentemente inocentes, depois os toques, as ameaças veladas e, por fim, o horror propriamente dito. E o mais importante, descobri que eles tinham medo. Medo de serem pegos, medo do que meu pai faria se descobrisse, medo de perderem a imagem de bons meninos que mantinham perante os outros. Esse medo seria minha arma. Mas antes que eu pudesse pôr qualquer plano em prática, aconteceu algo que mudou tudo, que acelerou o curso dos eventos de um jeito que ninguém poderia prever. E tudo por causa de um dever de casa esquecido na mesa da cozinha, um pedaço de papel que eu confundi com lixo, e que seria o estopim para o dia mais terrível da minha vida. Era uma quinta-feira quando tudo desmoronou de vez. Lembro porque tinha feito prova de matemática na escola, e estava orgulhosa de ter acertado a tabuada toda. Cheguei em casa animada, querendo contar para alguém, mas não havia ninguém. Só aquele silêncio pesado da casa vazia que eu já tinha aprendido a temer. Fui para a cozinha comer algo.
Minha mãe tinha deixado um prato de angu com molho separado para mim. Na mesa, vi vários papéis espalhados. Alguns pareciam contas, outros eram folhas amassadas. Enquanto comia, comecei a organizar a bagunça. Gostava de deixar as coisas arrumadas para o meu pai, para quando ele voltasse ver que eu tinha cuidado bem da casa. Entre os papéis, havia uma folha toda rabiscada, com manchas de molho. Parecia lixo, daqueles rascunhos que a gente joga fora. Sem pensar muito, amassei e joguei no lixo junto com os restos de comida. Terminei de comer, lavei meu prato como minha mãe tinha ensinado e fui para o meu quarto fazer a lição de casa. Nem 2 horas tinham passado quando a porta da frente bateu com força. Ouvi os passos pesados dos meus irmãos, as vozes alteradas. Estavam procurando alguma coisa, abrindo gavetas, xingando. Meu coração disparou. Aquele instinto de presa que sente o predador por perto. Zuzu! Cadê você? Gritou Alberto, a voz mais grossa que o normal. Me encolhi no canto da cama, abraçando meu caderno como se fosse um escudo. Eles nunca tinham me chamado assim, com tanta raiva. O que eu tinha feito? A porta do meu quarto abriu com um estrondo. Os dois estavam lá, o rosto vermelho, os olhos brilhando de um jeito que me gelou até a alma. Cadê nosso trabalho de ciências? Perguntou Antônio, avançando para cima de mim. Tava na mesa da cozinha. Foi então que entendi. Aquele papel rabiscado, manchado, que parecia lixo, era o trabalho deles. O trabalho que valia metade da nota do bimestre, que o professor tinha dado 1 mês para fazer, que eles deixaram para a última hora como sempre. E eu não sei. Gaguejei, mas lembrei na mesma hora. Tinha um papel sujo na mesa. Achei que era lixo. Os dois trocaram um olhar que conheci bem demais. Aquele olhar de quem decidiu que eu ia pagar caro. Você jogou no lixo? Alberto agarrou meu braço com tanta força que deixou as marcas dos dedos. O lixo que a mamãe já levou para o quintal e queimou antes de sair? Assenti, tremendo. Eles tinham passado o mês inteiro enrolando, deixaram para fazer o trabalho na última noite e agora não tinham nada para entregar. E na cabeça deles, a culpa era minha. Você vai pagar por isso, sua peste, rosnou Antônio, puxando meu cabelo para trás com força. Me arrastaram para o quarto deles. Eu tentei gritar, me debater, mas eram 2 contra 1, adolescentes contra uma criança. No quarto, trancaram a porta. Alberto segurou meus braços enquanto Antônio rasgava minha roupa. Eu chorava, implorava, dizia que não tinha feito por mal, que podíamos procurar no lixo do quintal, revirar as cinzas. Cala a boca! Antônio deu um tapa no meu rosto que fez meus ouvidos zumbirem. Você estragou tudo de propósito, sempre quis ferrar com a gente. Fechei os olhos, rezando para Deus, para Nossa Senhora, para o meu pai que estava longe, para qualquer um que pudesse me salvar. Mas ninguém veio. O que aconteceu naquele quarto naquela tarde foi além de tudo que tinham feito antes. Não foi só o abuso a que eu já estava terrivelmente acostumada. Foi crueldade deliberada, vingança pura, a explosão de uma raiva que talvez nem fosse direcionada a mim, mas a tudo. Ao pai ausente, à mãe distraída, as próprias falhas deles. Quando terminaram com o que chamavam de brincadeira, achei que teria fim, que o pior já tinha passado. Estava enganada. Agora vamos ensinar uma lição que você nunca vai esquecer, disse Alberto, abrindo a gaveta da cômoda deles. Tirou de lá um canivete, daqueles que menino do interior sempre carrega. Arregalei os olhos, paralisada de medo. O que iam fazer? Me cortar? Me matar? Vamos para o quarto dos velhos, comandou Antônio, me arrastando pelo corredor. No quarto dos meus pais, me jogaram na cama. Foi quando Antônio levantou o travesseiro e tirou de lá aquilo que meu pai tinha mostrado antes de viajar. A arma. Meu sangue gelou nas veias. Não, por favor, consegui dizer entre soluços. Papai disse que é perigoso, que não pode mexer. Papai não tá aqui, riu Alberto, pegando a arma da mão do irmão, apontando para minha cabeça. E quando ele voltar, talvez não encontre mais a filhinha queridinha dele. Senti o metal frio encostar na minha testa. Fechei os olhos, certa de que ia morrer ali mesmo, na cama dos meus pais, pelas mãos dos meus próprios irmãos. Meu pequeno corpo tremia tanto que a cama rangia.
Sabe o que vamos fazer? Antônio pegou a arma de volta, um sorriso doentio no rosto. Vamos ver se essa bonequinha quebra por dentro. O que veio a seguir foi tão terrível que por anos não consegui falar sobre isso. Ainda hoje, aos 76 anos, sinto meu corpo travar ao lembrar. Eles usaram o cano daquela arma para me machucar da pior forma possível. Não vou entrar em detalhes, porque tem coisas que não devem ser ditas em voz alta, horrores que não merecem ser revividos. Só sei que quando terminaram, eu estava sangrando, chorando tanto que mal conseguia respirar. Me sentia rasgada por dentro, como se algo fundamental tivesse sido quebrado em 1000 pedaços. Se contar para alguém, a próxima vez a gente puxa o gatilho de verdade, ameaçou Alberto, guardando a arma debaixo do travesseiro. E se a mamãe perguntar por que você está sangrando, diz que caiu no quintal. Entendeu? Assenti, incapaz de falar. Eles saíram do quarto, me deixando ali, destruída em todos os sentidos possíveis. Não sei quanto tempo fiquei deitada, paralisada pela dor e pelo terror. Quando finalmente consegui me mover, me arrastei para o banheiro. A água do chuveiro agora não lavava só lágrimas, mas sangue, meu sangue. E por mais que eu esfregasse, a sensação de sujeira não saía. Ouvi o portão batendo, minha mãe voltando da casa da vizinha. Em pânico me vesti como pude, escondi no fundo do cesto de roupa suja as peças manchadas de sangue. Voltei para o meu quarto, me enrolei debaixo das cobertas, fingindo que estava dormindo. Minha mãe veio verificar porque não tinha aparecido para jantar. Fingi que estava com dor de cabeça, que só queria dormir. Ela colocou a mão na minha testa, disse que eu não parecia estar com febre. Deve ser cansaço, mãe, murmurei, sem me virar para olhar para ela. Sabia que se visse seus olhos, desabaria, contaria tudo. Tá bom, filha. Amanhã vai estar melhor. Mas não estava melhor no dia seguinte. Nem no outro, nem na semana seguinte. A dor física até diminuiu, mas a ferida na alma parecia que nunca cicatrizaria. Não conseguia comer direito, dormir direito, me concentrar na escola. Vivia em estado de alerta constante, sobressaltada com qualquer barulho, apavorada com a ideia de ficar sozinha com meus irmãos de novo. Eles pareciam satisfeitos com o estrago que tinham causado. Nos dias que se seguiram, mal olhavam para mim como se eu fosse invisível. Às vezes, Antônio passava por mim no corredor e sussurrava: "Tic-toc, a arma tá esperando", só para me ver tremer de medo. Minha mãe, como sempre, não percebia nada. Ou talvez percebesse e preferisse não ver, não sei. Só sei que uma noite, enquanto lavava a louça do jantar, a ouvi comentando com a vizinha pelo telefone. "A Zuzu anda tão estranha, Neuza, quieta, assustada, mal reconheço minha filha." Uma parte de mim queria gritar: "É porque não sou mais sua filha, sou apenas o que sobrou dela depois do que seus filhos fizeram." Mas me calei, como sempre. O medo era maior que qualquer outro sentimento. As cartas do meu pai agora traziam preocupação. "Sua mãe disse que você anda tristinha, Zuzu." "O que foi? Conta pro papai." Como contar? Como colocar no papel algo tão terrível? E mesmo se contasse, ele estava longe demais para me proteger. E quando voltasse, a palavra dos dois contra a minha. Os bons meninos, estudiosos, ajudantes da mamãe, contra a menininha chorona que inventa histórias. 2 semanas depois daquele dia horrível, recebi a notícia que meu pai voltaria antes do previsto. A obra tinha terminado mais cedo, ele estaria em casa em 3 dias. Senti um misto de alívio e pavor. Alívio porque com ele em casa talvez os abusos parassem. Pavor porque... E se ele não acreditasse em mim? E se isso criasse uma guerra que destruiria nossa família? E se meus irmãos cumprissem a promessa de me machucar ainda mais? Naquela noite, sozinha no meu quarto, tomei uma decisão. Não podia continuar assim. Não podia viver com aquele medo, aquela dor, aquela sensação constante de perigo. Precisava fazer algo, qualquer coisa, para que a verdade viesse à tona, mas de um jeito que fosse impossível negar. De um jeito que me protegesse das consequências. Sentei na cama, peguei meu caderno da escola e comecei a elaborar um plano. Um plano que uma criança de 9 anos jamais deveria precisar criar. Um plano nascido do desespero, da necessidade de sobrevivência.
Um plano que mudaria o rumo da minha vida e da minha família para sempre. Porque uma coisa eu tinha aprendido naquelas semanas de horror. Às vezes, quando ninguém mais pode te salvar, você precisa encontrar um jeito de salvar a si mesma. Com a arma, eles pensaram que tinham me quebrado por completo. O que não sabiam é que às vezes é preciso quebrar para reconstruir algo mais forte. Como aqueles ossos que se curam mais resistentes depois de uma fratura. Eu estava quebrada, sim, mas das rachaduras da minha alma infantil, algo novo começava a surgir. Uma força que eu não sabia que tinha, uma determinação nascida da dor mais profunda. E com essa nova força, esse novo propósito, comecei a traçar no papel o que seria minha vingança. Não uma vingança de sangue ou violência. Disso já tinha tido o suficiente para várias vidas. Mas uma vingança de justiça, de verdade, de luz sobre as sombras que tinham consumido minha infância. Enquanto escrevia, lágrimas caíam sobre o papel, borrando algumas palavras. Mas dessa vez não eram lágrimas apenas de dor ou medo. Eram lágrimas de determinação, de resolução, de quem finalmente enxerga um caminho para fora do escuro. Passei a noite inteira elaborando meu plano, escrevendo e riscando ideias no meu caderno à luz do abajur velho. O sono não vinha. Como poderia, com o peso de tudo o que tinha acontecido? Com o medo do que ainda poderia acontecer? O relógio da cozinha marcava 3 da manhã quando finalmente cheguei a uma estratégia que parecia ter chance de funcionar. Sabia que precisava de provas. Não bastava minha palavra contra a deles. Ninguém acreditaria numa menina de 9 anos acusando os bons moços da família. Precisava de algo concreto, inegável, que obrigasse todos a enxergarem a verdade que se escondia naquela casa aparentemente normal. A primeira parte do plano era a mais complicada, conseguir que eles confessassem, de preferência na frente de alguém além de mim. A ideia me veio quando lembrei do radiogravador que meu pai tinha trazido de uma viagem a São Paulo, 2 anos antes. Era um aparelho novo, moderno para a época, que gravava em fitas cassete. Meu pai o usava para gravar músicas do rádio para minha mãe, que adorava Roberto Carlos. Na manhã seguinte, enquanto todos tomavam café, anunciei que iria à casa da minha amiga Luzia depois da escola. Minha mãe a sentiu distraída, ocupada em passar manteiga no pão. Meus irmãos nem ergueram os olhos. Desde o dia da arma, me tratavam como se eu fosse invisível, o que, ironicamente, me dava certa liberdade de movimentos. Na escola, mal consegui prestar atenção nas aulas. Minha mente estava totalmente ocupada com os detalhes do plano. Quando o sinal tocou, ao invés de ir para a casa de Luzia, como tinha dito, voltei direto para casa. Sabia que ninguém estaria lá. Minha mãe tinha consulta com o médico da cidade, marcada semanas antes, e meus irmãos sempre ficavam jogando bola na praça depois da aula. Entrei sorrateira, como se fosse uma intrusa na minha própria casa. Fui direto para o armário do meu pai, onde ele guardava o radiogravador. Estava lá, empoeirado, sem uso há meses. Testei para ver se ainda funcionava. O coração disparou quando as luzes do painel acenderam. Encontrei uma fita cassete virgem na gaveta, coloquei no aparelho, apertei o botão vermelho de REC para testar. Falei alguma coisa boba, rebobinei, apertei play. Minha voz saiu pelo alto-falante, um pouco distorcida, mas perfeitamente compreensível. Perfeito. Agora vinha a parte mais difícil, encontrar um esconderijo para o gravador, um lugar onde pudesse captar as vozes sem ser descoberto. Depois de examinar vários cantos da casa, decidi pelo armário do corredor, aquele que ficava entre o quarto dos meus pais e o quarto dos meus irmãos. Tinha um vão no fundo, atrás das toalhas, onde o aparelho cabia perfeitamente. De lá, captaria qualquer conversa em volume normal no corredor ou nos quartos com as portas abertas. Instalei o gravador, testei mais uma vez e saí de casa tão discretamente quanto entrei. Fui realmente à casa da Luzia passar algumas horas, para que meu álibi fosse verdadeiro se alguém perguntasse. Quando voltei, já no fim da tarde, a casa estava movimentada. Minha mãe tinha voltado do médico, meus irmãos estavam na sala vendo televisão. Agi normalmente, ou o mais normal que conseguia com o coração batendo feito um tambor no peito.
Ninguém notou nada diferente. Ninguém suspeitou do pequeno aparelho escondido no armário, silenciosamente gravando cada som da casa. O plano tinha 3 fases. A primeira era conseguir a confissão gravada. A segunda era garantir que minha mãe ouvisse essa gravação, mas de um jeito que eu não fosse imediatamente identificada como a responsável. Temia a retaliação dos meus irmãos se descobrissem. A terceira fase... a terceira fase dependeria da reação dela à gravação. Por 2 dias, deixei o gravador funcionando, trocando as fitas quando todos saíam de casa. Gravou muita coisa inútil, conversas banais, o barulho da televisão, minha mãe cantarolando enquanto lavava a louça, mas nada do que eu realmente precisava. Até que na tarde do 3º dia, aconteceu. Minha mãe tinha ido ao mercado, e eu estava no quintal, propositalmente visível da janela da sala, onde meus irmãos jogavam cartas. Estava dando tudo certo. Eles me viam ali, achavam que estavam seguros para conversar abertamente. Quando minha mãe voltou, 2 horas depois, esperei ela guardar as compras e sair novamente para o quintal, onde ia estender roupas. Corri para o armário, peguei o gravador e me tranquei no banheiro para ouvir o que tinha capturado. E lá estava. A conversa dos meus irmãos, clara como cristal. Falavam sobre mim, sobre o que tinham feito, sobre como tinha sido engraçado me ver sangrando, chorando. Riam relembrando detalhes que me faziam encolher só de ouvir. E o pior, planejavam fazer de novo, algo ainda mais divertido, quando tivessem chance. Senti o estômago revirar. Tive que segurar o vômito que subiu pela garganta. Era horrível ouvir aquilo. Reviver tudo através das palavras deles. Mas, ao mesmo tempo, senti um alívio enorme. Tinha conseguido. Tinha a prova que precisava. A segunda fase do plano era fazer minha mãe ouvir a gravação. Mas como? Se simplesmente entregasse a ela, meus irmãos saberiam que fui eu. E se ela não acreditasse? Se achasse que era algum tipo de brincadeira maldosa da minha parte? Decidi por uma abordagem indireta. No dia seguinte, enquanto todos estavam fora, coloquei o radiogravador no quarto dos meus pais, escondido debaixo da cama, com a fita pronta para tocar. Então peguei um pedaço de papel e escrevi com letra de forma, para não reconhecerem minha caligrafia. Aperte play e saberá o que seus filhos fazem. Deixei o bilhete sobre o travesseiro dela, onde seria impossível não ver. Depois saí para a escola, o coração aos pulos, tentando agir normalmente. Durante todo o dia na aula, não consegui pensar em outra coisa. Teria ela encontrado o bilhete? Teria apertado o play? O que estaria acontecendo em casa naquele exato momento? Quando voltei da escola, a casa estava silenciosa de um jeito estranho. Não havia cheiro de comida no fogão, não se ouvia a televisão ou o rádio. Chamei pela minha mãe, mas não obtive resposta. Um calafrio percorreu minha espinha. E se meus irmãos tivessem encontrado o gravador primeiro? E se estivessem me esperando para se vingar? Entrei na cozinha de mansinho, pronta para correr se necessário. Foi quando vi minha mãe sentada à mesa, os olhos vermelhos de tanto chorar, um copo de café frio à sua frente. Ao me ver, ela se levantou num impulso e me abraçou com força, como não fazia há muito tempo. Zuzu, minha filha, por que não me contou? Ela soluçou contra meu cabelo. Fiz o que qualquer criança faria naquela situação. Desabei em lágrimas nos braços dela. Todo o terror, toda a dor, toda a solidão dos últimos meses transbordaram em soluços desesperados. Não conseguia falar, só chorar, agarrada à minha mãe, como se minha vida dependesse disso. Quando finalmente me acalmei o suficiente para falar, contei tudo, desde o começo, desde as primeiras brincadeiras, até o dia terrível da arma. Falei sem parar, as palavras jorrando como uma represa que finalmente se rompe depois de muita pressão. Minha mãe ouvia em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido, apertando minhas mãos entre as dela. Quando terminei, ela parecia 10 anos mais velha, o rosto marcado por uma mistura de horror, culpa e determinação. Onde estão eles? Perguntei finalmente, percebendo que a casa estava vazia. Mandei para a casa do seu tio José, em Muque. Disse que era uma emergência de família, que precisavam ficar lá por uns dias. Senti um peso enorme saindo dos meus ombros. Eles não estavam ali. Não podiam me machucar.
Estava segura, pelo menos por enquanto. O que vai acontecer agora, mãe? Ela respirou fundo, passando a mão pelo meu cabelo. Seu pai chega amanhã. Vamos resolver isso em família, do jeito certo. Assentiu, sem saber exatamente o que do jeito certo significava, mas confiando que, com meu pai em casa, estaria protegida. Naquela noite, dormi no quarto dos meus pais, aninhada entre os dois travesseiros, sentindo o cheiro do meu pai nos lençóis, o perfume da minha mãe no ar. Pela primeira vez em meses, não tive pesadelos. Sabia que a tempestade não tinha passado, que o pior talvez ainda estivesse por vir quando meu pai descobrisse, quando meus irmãos voltassem, quando decisões tivessem que ser tomadas. Mas naquele momento, naquele pequeno intervalo de paz, permiti-me descansar. O dia seguinte amanheceu ensolarado, como se a natureza ignorasse o drama que se desenrolava dentro daquela casa. Minha mãe me deixou faltar à escola, disse que eu precisava descansar. Ficamos as duas em casa, num silêncio estranho, mas não desconfortável. Ela me preparou mingau no café da manhã, me trouxe livros para ler, ficou por perto o tempo todo, como se tentasse compensar os meses de distração. De vez em quando, apegava-me olhando com uma expressão de partir o coração. Culpa, arrependimento, tristeza profunda. Eu queria dizer que não era culpa dela, que ela não poderia saber, que meus irmãos eram muito bons em esconder suas verdadeiras naturezas. Mas as palavras não vinham. Parte de mim, a parte magoada e abandonada, queria que ela sentisse um pouco da dor que eu tinha sentido. Não por vingança, mas para que entendesse, para que nunca mais deixasse acontecer. Meu pai chegou no fim da tarde, mais magro do que quando partiu, a pele queimada do sol, os olhos cansados da viagem. Mal teve tempo de largar a mala no chão antes de minha mãe puxá-lo para o quarto, fechando a porta. Fiquei na sala, folheando um livro sem realmente ler, os ouvidos atentos aos sons que vinham do quarto. No início, eram só murmúrios, impossíveis de entender. Depois a voz do meu pai foi ficando mais alta, mais tensa. Ouvi algo quebrar. Um vidro. Talvez o porta-retratos da mesa de cabeceira. Depois silêncio, longo e pesado. Quando a porta finalmente abriu, meu pai saiu com o rosto transformado. Nunca tinha visto aquela expressão nele. Uma mistura de fúria contida e dor profunda. Ao me ver, seu olhar suavizou um pouco. Veio até mim, se ajoelhou para ficar na minha altura, segurou meus ombros com as mãos grandes e calejadas. Zuzu, ele disse, a voz embargada. Minha filha, me perdoa por não estar aqui, por não te proteger. O abracei com toda a força que tinha, sentindo seu cheiro familiar de suor e sabonete barato, o coração batendo forte contra minha bochecha. Não precisei dizer nada. Ele sabia. Sabia tudo. Vamos resolver isso, ele prometeu, afastando-se para me olhar nos olhos. Te juro pelo que há de mais sagrado, filha. Ninguém mais vai te machucar enquanto eu viver. Naquela noite, meu pai saiu de casa sozinho, depois do jantar. Não disse para onde ia, mas vi ele colocando o revólver no cinto, escondido sob a camisa. Minha mãe não tentou impedi-lo, apenas ficou à janela, observando-o desaparecer na escuridão. Fiquei acordada, esperando ele voltar, o medo se misturando à esperança. E se ele fizesse algo terrível? E se acabasse preso? Eu perderia o único protetor que tinha. Ele voltou bem tarde, cheirando a cachaça, os olhos vermelhos. Não de bebida, percebi, mas de choro. Meu pai, aquele homem forte que nunca demonstrava fraqueza, tinha chorado. Foi direto para o banheiro, ouvi o chuveiro ligado por muito tempo. No dia seguinte, ele me acordou cedo, pediu que arrumasse uma mala pequena com algumas roupas e meus pertences mais importantes. Vamos fazer uma viagem, Zuzu. Só você e eu. Arrumei a mala sem questionar, confiando nele cegamente. Quando saímos para a rua, vi uma caminhonete estacionada na frente de casa. Não era nossa, devia ser emprestada ou alugada. Me despedi da minha mãe na porta. Ela me abraçou por muito tempo, chorando baixinho. Senti que algo importante estava acontecendo. Algo que mudaria tudo, mas não compreendia exatamente o quê. Te amo, filha. Nunca duvide disso. Ela sussurrou no meu ouvido. E me perdoa. Por favor, me perdoa. Entrei na caminhonete com meu pai, acenando pela janela enquanto nos afastávamos.
Não perguntei onde estávamos indo, nem por quanto tempo. De alguma forma, sabia que era melhor assim. Sabia que qualquer lugar seria melhor do que aquela casa onde tinha perdido minha inocência, onde as paredes guardavam segredos tão horríveis. Viajamos o dia inteiro, parando apenas para comer e ir ao banheiro. Meu pai dirigia em silêncio, de vez em quando olhando para mim com um sorriso triste. Perto do anoitecer, chegamos a uma cidade que nunca tinha visto antes, maior do que Itapemirim, com ruas pavimentadas e prédios de 2, 3 andares. Onde estamos, pai? Cachoeiro de Itapemirim, filha. Vamos ficar aqui por um tempo, até as coisas se acertarem. Paramos em frente a uma casa pequena, mas bonita, com um jardim na frente. Uma senhora de cabelos grisalhos nos esperava no portão. Minha tia Dulce, irmã do meu pai, que eu conhecia apenas de nome e de fotos. Vocês vão ficar comigo o tempo que for preciso, ela disse, me abraçando como se já me conhecesse a vida toda. Nos instalamos no quarto de hóspedes. Eu na cama, meu pai num colchão no chão. Estava exausta da viagem, das emoções, de tudo. Adormeci quase imediatamente, embalada pela sensação de segurança que há tanto não sentia. Nos dias seguintes, meu pai explicou o que estava acontecendo. Meus irmãos tinham sido mandados para um internato em Vitória, administrado por padres. Ficariam lá pelo menos até completarem 18 anos. Minha mãe estava providenciando a venda da nossa casa em Itapemirim. Nenhum de nós voltaria para lá. E quanto à mamãe? Perguntei. Ela vai vir morar aqui também? Meu pai hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe e eu precisamos de um tempo separados, Zuzu. O que aconteceu com você? Ela se culpa muito. Eu também me culpo. Vamos tentar consertar as coisas, mas vai demorar. Entendi, mesmo com meus 9 anos, que meu plano tinha funcionado melhor do que eu esperava. E pior também. Tinha conseguido justiça. Tinha me livrado dos meus torturadores. Estava segura agora. Mas o preço tinha sido a destruição da minha família como a conhecia. Nos meses que se seguiram, comecei uma nova vida em Cachoeiro. Nova escola, novos amigos, nova casa. Meu pai conseguiu trabalho numa marcenaria local. Ganhava bem menos do que na madeireira, mas era o suficiente para nos sustentar. Minha tia Dulce, que nunca teve filhos, me tratava como a neta que nunca teve. Aos poucos, fui me curando. As feridas físicas desapareceram. As emocionais começaram a cicatrizar. Ainda tinha pesadelos, ainda me assustava com barulhos repentinos, ainda tinha dificuldade em confiar em pessoas, mas estava viva, estava segura, estava reconstruindo minha vida, um dia de cada vez. Minha mãe nos visitava uma vez por mês, sempre trazendo presentes, sempre chorando quando chegava a hora de ir embora. Percebi que ela também estava tentando se curar, tentando aprender a ser uma mãe melhor, mais presente, mais atenta. Nosso relacionamento nunca voltou a ser o mesmo, como poderia. Mas encontramos um novo equilíbrio, baseado não apenas no amor, mas também no respeito mútuo que nasce de quem sobreviveu junto a uma tempestade devastadora. Quanto aos meus irmãos, nunca mais os vi. Soube, anos depois, que Alberto morreu jovem, num acidente de carro, bêbado voltando de uma festa. Antônio se mudou para o Rio de Janeiro depois que saiu do internato. Perdemos contato completamente. Não senti nada quando soube da morte de Alberto. Nem tristeza, nem satisfação. Apenas um vazio, uma ausência de emoção que talvez seja a marca mais duradoura que eles deixaram em mim. Meu plano tinha dado certo. Tinha conseguido expor a verdade. Tinha me libertado do horror, mas nunca imaginei, naquela noite em que tracei minhas estratégias à luz do abajur, o quanto aquela vitória custaria. O quanto todos nós perderíamos no processo. Ainda assim, não me arrependo, porque sobrevivi. E sobreviver, às vezes, é a maior vitória que podemos alcançar. Nossa vida em Cachoeiro de Itapemirim foi como plantar uma semente em terra nova. Começou pequena, frágil, mas com tempo e cuidado, criou raízes fortes e floresceu. Meu pai e eu moramos com tia Dulce por quase 2 anos, tempo suficiente para que as feridas mais profundas começassem a cicatrizar,
para que eu voltasse a sorrir de verdade, a brincar sem medo, a dormir sem acordar gritando no meio da noite. Meu pai dedicou cada minuto livre que tinha para me ajudar a reconstruir minha confiança. Nos fins de semana, me levava para pescar no rio Itapemirim, agora com outro significado. Não mais o rio da minha infância perdida, mas um lugar novo, de águas que levavam embora as dores do passado. Nas noites em que os pesadelos voltavam, ele sentava ao lado da minha cama, segurava minha mão até que eu dormisse novamente, contando histórias de quando ele era menino, de como o céu estrelado do interior era seu mapa para navegar pela vida. "Olha para cima, Zuzu", ele dizia quando íamos ao quintal nas noites claras. "Vê aquelas estrelas? Cada uma delas já viu tanta coisa, tanto sofrimento, tanta alegria. E elas continuam lá, brilhando. É assim que você vai ser. Vai continuar brilhando, não importa o que tenha passado." Quando completei 11 anos, meu pai anunciou que tínhamos economizado o suficiente para ter nossa própria casa. Não era grande coisa. 2 quartos pequenos, sala e cozinha conjugadas, um quintalzinho onde ele logo plantou pés de manjericão e hortelã, para perfumar a vida, como dizia. Mas era nossa. Um lugar sem memórias ruins, sem fantasmas nos cantos, sem pesadelos escondidos nas paredes. Foi nessa época também que minha mãe se mudou para mais perto. Não voltou a morar conosco. As feridas entre ela e meu pai eram profundas demais, a confiança quebrada demais para ser completamente restaurada. Mas alugou uma casinha a algumas quadras da nossa. Começou a trabalhar como costureira para se sustentar. Aos poucos, estabelecemos uma nova rotina. Ela vinha almoçar conosco aos domingos, eu passava algumas tardes na casa dela depois da escola. O relacionamento dela comigo nunca mais foi o mesmo. Como poderia? Entre nós havia sempre aquela sombra, aquela pergunta não dita: por que você não viu? Por que não me protegeu? Mas com o tempo, aprendi a enxergar além da falha dela. A ver uma mulher que também foi vítima, à sua maneira. Vítima de uma criação que a ensinou a olhar para o lado, a não fazer perguntas difíceis, a acreditar que os homens da casa sempre estavam certos. Vítima da própria ingenuidade, da confiança mal depositada nos filhos que acreditava ter criado bem. Não foi fácil perdoá-la. Algumas noites, deitada na minha cama nova, ainda sentia raiva dela. Raiva por ter sido tão cega, tão ausente quando mais precisei. Mas meu pai, com toda sua sabedoria simples de homem do interior, me ajudou a encontrar o caminho para o perdão. Guardar raiva é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra, Zuzu. Ele me disse uma vez, enquanto consertávamos juntos uma cadeira quebrada. Só você se machuca. Sua mãe já carrega o peso do que aconteceu. Ela nunca vai se perdoar completamente. Não precisa carregar esse peso também. E assim, aos poucos, deixei a raiva ir embora. Não de uma vez, não completamente, mas o suficiente para reconstruir uma relação que, se não era perfeita, pelo menos era honesta. Minha mãe nunca mais foi aquela pessoa distraída, sempre correndo para fofocar com as vizinhas. Tornou-se mais quieta, mais atenta, como se estivesse sempre em guarda, sempre observando, para nunca mais deixar passar os sinais que um dia ignorou. Aos 13 anos, comecei a ter os primeiros sinais de que estava virando moça. Meu corpo mudando, os primeiros ciclos, aquela confusão de sentimentos que a adolescência traz. Foi uma fase difícil, os traumas do passado voltaram com força, agora que meu corpo me lembrava dolorosamente do que tinha acontecido. Tive medo de me tornar mulher, medo de ser vista dessa forma pelos homens, medo de ser tocada novamente. Minha mãe, percebendo minha angústia, fez algo que nunca imaginei que faria. Procurou ajuda. Não havia psicólogos em Cachoeiro naquela época, pelo menos não acessíveis para gente simples como nós. Mas havia uma professora aposentada, Dona Cecília, conhecida por sua sabedoria e discrição, que às vezes aconselhava mulheres e meninas em dificuldades. Foi minha mãe quem me levou até ela, numa tarde de sábado, as duas de mãos dadas pela primeira vez em anos. Dona Cecília ajudou muita gente. Ela me explicou no caminho. Inclusive a mim, depois do que aconteceu com você. Talvez ela possa te ajudar também. Dona Cecília morava numa casa antiga, cheia de livros e plantas. Tinha os cabelos completamente brancos presos num coque severo,
mas olhos doces por trás dos óculos de armação pesada. Me recebeu com um sorriso gentil, sem perguntas invasivas, sem pressa. Nas semanas que se seguiram, passei muitas tardes naquela sala de paredes amareladas, conversando com ela. Não era terapia no sentido formal, como conhecemos hoje. Era mais como uma amizade entre uma menina ferida e uma mulher sábia que tinha visto muito da vida. Dona Cecília me emprestava livros, me ensinava a bordar, atividade que descobri ter um efeito calmante surpreendente. E, principalmente, me ouvia. Aos poucos, sob a orientação paciente dela, fui entendendo que o que aconteceu comigo não definia quem eu era ou seria. Que meu corpo ainda era meu, apesar do que fizeram com ele. Que eu tinha direito a sentir raiva, medo, confusão, mas também tinha direito a sentir alegria, esperança, até mesmo desejo um dia, quando estivesse pronta. O que fizeram com você foi terrível, Zuleide. Ela me disse uma vez, usando meu nome completo como sempre fazia quando falava algo importante. Mas você não é o que fizeram com você. Você é o que escolhe fazer com o que fizeram a você. Aquelas palavras ficaram comigo, um farol nos momentos mais escuros da adolescência. E foram muitos momentos escuros. Tive dificuldades para fazer amizades verdadeiras. Sempre desconfiava das intenções das pessoas. Sempre esperava traição. Os meninos, então, me causavam pavor. Fugia de qualquer contato, de qualquer olhar que parecesse ter segundas intenções. Meu pai, vendo minha luta, tentava ajudar do jeito dele. Nunca forçou assuntos que me deixavam desconfortável, mas também nunca fingiu que o problema não existia. Criou um ambiente seguro onde eu podia falar ou ficar em silêncio, onde podia chorar sem explicações, onde podia ser simplesmente eu mesma, com todas as minhas cicatrizes. Foi por volta dos meus 15 anos que ele conheceu Teresa, uma viúva que trabalhava na padaria perto da marcenaria. Era uma mulher simples, honesta, com um sorriso fácil e mãos sempre cheirando a fermento. No início, meu pai nem contou que estava saindo com ela. Acho que tinha medo da minha reação. Medo que eu me sentisse traída ou substituída. Quando finalmente apresentou Teresa como uma amiga especial, fiquei na defensiva. Olhei para ela com desconfiança, procurando sinais de falsidade, de perigo. Mas só encontrei gentileza genuína, respeito pelo meu espaço, uma paciência que nascia do entendimento. Ela também tinha suas próprias histórias de dor, embora diferentes das minhas. Seu pai me contou um pouco sobre o que você passou, Zuzu. Ela me disse um dia, quando estávamos sozinhas, arrumando a cozinha depois de um almoço de domingo. Não os detalhes, claro, mas o suficiente para eu entender que você é uma menina muito forte, muito corajosa. E quero que saiba que nunca vou tentar tomar o lugar da sua mãe, nem apressar nossa amizade. Estou aqui se você quiser conversar ou só ficar em silêncio comigo. O tempo é seu. Aquela honestidade, aquele respeito pelo meu ritmo, foi o que começou a derrubar as paredes que eu tinha construído ao redor do meu coração. Aos poucos, Teresa se tornou uma presença bem-vinda na nossa casa e depois na nossa vida. Quando meu pai perguntou, um ano depois, se eu me importaria se eles se casassem, surpreendi a mim mesma respondendo sinceramente que não, que ficaria feliz por ele, por eles. Talvez tenha sido a primeira vez que coloquei a felicidade de outra pessoa acima do meu medo, do meu desconforto. Foi um pequeno triunfo, uma prova de que estava cicatrizando por dentro. O casamento foi simples, no cartório, seguido de um almoço para poucos amigos no quintal da nossa casa. Minha mãe não compareceu. Disse que ficaria feliz à distância, que ainda não estava pronta para ver meu pai com outra mulher. Entendi. Não forcei. Cada um de nós tem seu próprio tempo para curar certas feridas. Teresa se mudou para nossa casa, trazendo consigo apenas algumas malas de roupa e muitos vasos de plantas. Reorganizamos os espaços, criamos novas rotinas. Foi estranho no começo ter outra mulher adulta em casa depois de tantos anos só com meu pai. Mas Teresa tinha um dom para tornar os espaços acolhedores, para fazer as transições parecerem naturais, para dar tempo ao tempo. Foi com ela que aprendi a cozinhar de verdade, não apenas o básico para sobreviver, mas pratos que traziam alegria, que reuniam pessoas ao redor da mesa. Foi com ela também que comecei a falar sobre coisas de mulher,
dúvidas sobre meu corpo, sobre relacionamentos. Coisas que não conseguia discutir com minha mãe, pelo peso da história compartilhada, e muito menos com meu pai, por mais compreensivo que fosse. Aos 17 anos, terminei o ginásio, uma conquista e tanto para uma menina do interior naquela época. Meu pai queria que eu continuasse estudando, talvez fizesse o curso normal, me tornasse professora. Mas eu tinha outros planos, queria distância, queria ar novo, queria ver até onde minhas asas podiam me levar. Quero ir para o Rio de Janeiro, pai, anunciei numa noite de domingo, depois do jantar. A prima da Teresa disse que pode me hospedar enquanto procuro trabalho. Quero conhecer a cidade grande. Vi o medo nos olhos dele. O medo de me perder, de não estar lá para me proteger, de que o mundo lá fora fosse cruel demais para uma menina com tantas cicatrizes invisíveis. Mas vi também o entendimento, o respeito pela minha decisão, o orgulho pela mulher forte que estava me tornando. Se é o que você quer, Zuzu, não vou te impedir. Ele disse finalmente, a voz embargada. Mas promete que vai se cuidar? Que vai escrever toda semana? Que vai voltar se as coisas não derem certo? Prometi, claro. E mantive a promessa. Escrevi todas as semanas durante os primeiros meses no Rio, contando sobre meu trabalho como balconista numa loja de tecidos em Copacabana, sobre o quarto pequeno mas limpo que alugava de uma senhora portuguesa, sobre o mar que via todos os dias a caminho do trabalho. O Rio de Janeiro dos anos 60 era um mundo completamente diferente de tudo que eu conhecia. Grande, barulhento, cheio de possibilidades e de perigos. Me senti perdida no começo, assustada com a rapidez com que tudo acontecia, com a quantidade de gente, com a impessoalidade das relações. Mas também me senti livre. Livre para ser quem eu quisesse, sem o peso do passado, sem os olhares de pena ou curiosidade das pessoas que sabiam ou suspeitavam da minha história. No Rio, ninguém sabia quem eu era ou o que tinha passado. Era apenas mais uma moça do interior tentando a sorte na cidade grande. Foi no Rio que conheci Geraldo, o homem que se tornaria meu marido. Ele trabalhava como contador numa empresa próxima à loja onde eu era balconista. Vinha comprar tecidos para a mãe, uma senhora que fazia trabalhos de costura em casa. No início, mal notei suas visitas frequentes, suas tentativas desajeitadas de puxar conversa. Estava tão acostumada a erguer muros ao redor de mim, quando se tratava de homens, que quase perdi a chance de conhecer um dos poucos bons que cruzaram meu caminho. Foi preciso que minha colega de trabalho, Marli, me cutucasse e dissesse: "Aquele moço de óculos está interessado em você, viu?", para que eu finalmente prestasse atenção. E mesmo assim, levei meses para aceitar tomar um café com ele depois do expediente. Mais meses ainda para permitir que me acompanhasse até o ponto de ônibus. E quase um ano até aceitar um convite para conhecer sua família num almoço de domingo. Geraldo era paciente, respeitoso dos meus limites, sem nunca perguntar explicitamente por que eu os tinha. Parecia entender instintivamente que havia algo no meu passado que me fazia desconfiar, recuar, erguer barreiras. E ao invés de forçar essas barreiras, ele simplesmente as aceitava como parte de quem eu era, esperando que, com tempo e confiança, eu mesma as derrubasse quando estivesse pronta. Depois de 2 anos de um namoro que mais parecia uma dança cuidadosa, 2 passos à frente, 1 passo atrás, finalmente contei a ele minha história. Não todos os detalhes, não as partes mais sombrias, mas o suficiente para que entendesse por que eu às vezes congelava quando ele me tocava de surpresa. Por que certos assuntos me faziam empalidecer? Por que eu tinha tantos pesadelos? Ele ouviu em silêncio, segurando minhas mãos, os olhos fixos nos meus, não com pena, não com horror, mas com uma compaixão profunda, um respeito que me fez chorar de alívio. Quando terminei, ele simplesmente me abraçou, um abraço gentil que dizia tudo o que palavras não podiam expressar. "Obrigado por confiar em mim", ele disse finalmente. "Eu te amo. Toda você, inclusive as partes machucadas, as partes que ainda estão curando. E vou estar aqui, pelo tempo que você quiser, no ritmo que você precisar." Nos casamos em 1970, numa cerimônia pequena com apenas nossas famílias mais próximas. Meu pai veio do Espírito Santo com Teresa.
orgulhoso e emocionado de me ver dar esse passo que por tanto tempo pareceu impossível. Minha mãe também veio, mais magra e envelhecida do que eu lembrava, os olhos brilhando de lágrimas quando me viu no simples vestido branco que ela mesma tinha costurado como presente de casamento. Foi um dia de reconciliações silenciosas, de pontes reconstruídas sobre águas turbulentas. Vi minha mãe e meu pai conversando civilizadamente pela primeira vez em anos. Vi Teresa tratando minha mãe com respeito e até carinho, sem competição ou ressentimento. Vi minha família quebrada, encontrando um novo equilíbrio, imperfeito, mas funcional. A vida com Geraldo foi um processo contínuo de cura. Tivemos nossos altos e baixos, claro. Momentos em que o passado voltava como um fantasma, em que os traumas ressurgiam nas horas mais inesperadas, noites em que eu acordava gritando, dias em que não suportava ser tocada. Mas ele nunca desistiu, nunca perdeu a paciência, nunca me fez sentir quebrada ou defeituosa. Tivemos 2 filhos, Paulo em 1972 e Mariana em 1975. A maternidade foi outro campo de batalha onde enfrentei meus demônios. Tive medo de não saber proteger meus filhos, de repetir os erros da minha mãe, de não perceber sinais de perigo. Mas também encontrei neles uma força que não sabia que tinha. Uma determinação feroz de criar um ambiente seguro, de nunca permitir que passassem pelo que passei. Fui uma mãe vigilante, talvez até demais. Demorei para aprender a soltar as rédeas, a confiar que o mundo nem sempre é um lugar perigoso, que nem todos os homens são predadores, que nem todas as famílias escondem segredos terríveis. Mas com o apoio de Geraldo, com a ajuda de terapia que finalmente pude fazer já adulta, encontrei um equilíbrio. Aprendi a proteger sem sufocar, a amar sem projetar meus medos, a confiar no processo de crescimento dos meus filhos. Meu pai faleceu em 1985 de um infarto fulminante enquanto trabalhava na marcenaria. Tinha 65 anos, ainda forte, ainda cheio de vida. A dor da sua perda foi como perder um pedaço de mim mesma. Ele que tinha sido meu porto seguro, meu herói, o homem que me salvou quando mais precisei. No enterro, olhando para seu rosto sereno no caixão, agradeci silenciosamente por tudo que ele me ensinou. Pela coragem de fazer o que era certo, mesmo quando doía. Pela capacidade de recomeçar, de construir algo novo das cinzas do passado. Pelo amor incondicional que nunca falhou, mesmo nas horas mais escuras. Minha mãe o seguiu 3 anos depois, de um câncer que consumiu seu corpo frágil em questão de meses. Nos reconciliamos verdadeiramente durante sua doença, nas longas tardes que passei ao lado do seu leito no hospital. Falamos de coisas que nunca tínhamos conseguido abordar antes. Choramos juntas pelas oportunidades perdidas, pelas feridas que demoraram tanto para cicatrizar. Você é mais forte do que eu jamais fui, filha. Ela me disse poucos dias antes de partir. Sempre foi. Quebrou o ciclo, não repetiu os erros, construiu algo bonito a partir de tanto horror. Tenho orgulho de você. Espero que saiba disso. Soube, naquele momento, que finalmente a tinha perdoado completamente. Que finalmente tínhamos encontrado paz uma com a outra e dentro de nós mesmas. A vida continuou, como sempre continua. Vi meus filhos crescerem, se formarem, construírem suas próprias famílias. Conheci meus netos, 5 ao todo, cada um trazendo uma alegria diferente para minha velhice. Me aposentei do trabalho como gerente da loja de tecidos, onde fiz carreira ao longo dos anos. Perdi Geraldo em 2010, após 40 anos de um casamento que foi minha maior prova de que é possível amar e ser amada, mesmo depois de tanto sofrimento. E agora, aos 76 anos, sentada nesta cadeira de balanço em Itapemirim. Sim, voltei para minha cidade natal depois de tantos anos, para fechar um ciclo, para fazer as pazes com o lugar que viu minha infância ser destruída. Decidi finalmente contar minha história. Não por vingança, não por autopiedade, mas porque sei que em algum lugar, talvez até assistindo este vídeo agora, há uma menina, uma mulher, vivendo seu próprio inferno particular. Alguém que se sente sozinha, que acha que ninguém vai acreditar nela, que pensa que não há saída.
E se minha história puder dar esperança a essa pessoa, se puder mostrar que é possível sobreviver, reconstruir, encontrar felicidade mesmo depois do pior dos horrores, então terá valido a pena reviver essas memórias dolorosas. Meus queridos, se você chegou até aqui nessa jornada comigo, meu coração transborda de gratidão. Não é fácil ouvir histórias como a minha. Não é confortável encarar a realidade do abuso, do silêncio cúmplice, das vidas marcadas pela violência. Mas é necessário. É necessário falarmos sobre isso, trazermos à luz o que por tanto tempo foi escondido nas sombras. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, peço de coração que dê aquele joinha, que se inscreva no canal da vovó. Não é o meu canal, eu só vim contar minha história. Mas cada inscrição ajuda a levar essa mensagem importante para mais pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas, que há esperança, que há vida além do abuso. E se você quiser continuar essa conversa, conhecer outras histórias de superação como a minha, entra no nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Lá, compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós que enfrentaram situações difíceis e encontraram força para seguir em frente. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não somos os únicos, que nosso sofrimento é visto, que nossa luta importa. Lembre-se sempre: sua história não define seu futuro. Suas cicatrizes são marcas de batalhas que você sobreviveu, não de derrotas. E enquanto houver vida, há possibilidade de recomeço, de cura, de transformação. Se você assiste todos os vídeos aqui nesse canal, tenho 2 dicas para vocês. Os vídeos nesse canal são postados todos os dias às 6 da manhã, então sempre terá um novo relato de outra vovó te esperando aqui, amores. E para receber com antecedência e ainda vários relatos exclusivos, vire membro oficial aqui deste canal, contribuindo para todas as vovós desse grande Brasil. Do fundo do meu coração, esta vovó de 76 anos, que conheceu o pior e o melhor da vida, agradece por você ter ouvido. Que Deus te abençoe e proteja, e que você nunca, jamais perca a esperança. 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 Perca a esperança.